Boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para dar início, para dar continuidade aos pequenos excertos da Bíblia que nós temos vindo a trazer. E eu hoje escolhi um tema muito interessante que é acerca de Isaías 53, como interpretar Isaías 53 sem criar falsas expectativas, mas ter a plena compreensão daquilo que Deus, através deste profeta, quis dizer ao povo naquele tempo. Mas antes do mais eu queria iniciar com uma escritura que está em Lucas, no capítulo 24, que é no caminho para Emaús, para nós entendermos a razão da palavra que eu trago esta tarde. Queria que vocês seguissem as escrituras a partir do capítulo 13, que diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Portanto, Jesus tinha sido morto, tinha sido crucificado e tinha sido encerrado no túmulo. E então, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 km de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: por que é que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, notem bem, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: então, és o único visitante em Jerusalém que não sabes das coisas que ali aconteceram nestes dias? E que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavra e em obra diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram terem tido uma visão de anjos que lhe disseram: ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente conforme as mulheres haviam dito. Não o viram. E ele lhes disse, agora portanto é Jesus a revelar-se a eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Portanto, nós vamos falar de uma profecia de Isaías e vamos ter o entendimento correto desta profecia de Isaías. E então Jesus sentiu no seu coração, diz o verso 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, começando pelo tempo da lei mosaica, começando pelo tempo de Moisés, deixando a promessa de Abraão para trás, há o caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa. E esse caminho chama-se a vigência da lei. E então Jesus começa a explicar por Moisés, portanto a falar de todos os profetas, para lhes revelar a eles que todas as profecias indicavam para ele, indicavam para Jesus Cristo. Portanto, para lhes dar a entender que na verdade o que estava escrito, eles não tinham entendido. Eles sabiam que havia a ressurreição, já tinha passado 3 dias, o corpo não foi encontrado, mas mesmo assim a tristeza apagou realmente o conhecimento que eles tinham, não permitiu que a palavra fosse revelada a eles, e então eles estavam tristes, conforme nós lemos. Mas indo agora para Isaías 53, que é aqui que eu queria começar, diz assim a Escritura no capítulo 33, no versículo 1. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, mas havia em sua aparência, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não tínhamos nenhuma estima nele. E agora diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É aqui que eu quero pegar. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Foi ferido, atingido e afligido. O que é que isto significa? Na verdade, durante muito tempo esta escritura foi tirada para se ministrar acerca de cura divina.
Mas na verdade esta escritura nos fala mais acerca de solidariedade, de um espírito solidário, do peso pelos que sofrem, porque ele tomou sobre si. E quando a Bíblia diz tomar sobre si, significa que nós nos identificamos com os outros e as dores dos outros não nos passam ao lado. Nós sentimos as dores dos outros, é isso que nos leva a orar por eles, é isso que nos leva a impor as mãos por eles, é o amor que nós nutrimos e a compaixão que se manifesta em nós. Assim aconteceu com Cristo Jesus. E para realmente testificar de tudo isto que eu estou a dizer, vamos a Mateus no capítulo 8 e vamos ler aqui em Mateus no capítulo 8, no versículo 14, diz-nos o seguinte: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Veja bem, Jesus entra em casa de Pedro e ninguém pede para que ele cure a sogra. Pedro não pediu, olha, a minha sogra está doente, ela está com febre. Não. A compaixão de Jesus Cristo, que foi recebido na casa de uma pessoa que estava enferma, ele não podia deixar de lado essa pessoa que estava a sofrer. E então ele imediatamente se dirigiu a ela, se dirigiu à cama dela, tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Isto tem muita coisa que se lhe diga, porque ela não só se levantou e ficou bem, mas como o propósito dela foi honrar aquele que a tinha curado, servi-lo. E é esse o propósito que tem que estar no nosso coração. É realmente sermos gratos a Deus por tudo o que Ele fez por nós e que nós estejamos agora disponíveis para que Ele nos possa usar da mesma forma, ou seja, cheios do seu amor e tendo cuidado do próximo. E repare, como nós lemos em Isaías 53, vamos entender o que aqui está escrito. Toda a profecia, se ela não for concretizada, ela não é de Deus. A profecia tem que ser cumprida, a palavra profética tem que ser cumprida. Se o profeta falou, essa profecia só é de Deus se ela se cumprir. E na verdade acabamos por descobrir uma coisa: esta profecia cumpriu-se não na cruz, mas antes de Cristo subir à cruz. E foi isto que me integrou, foi isto que me intrigou, foi isto que mexeu comigo. E eu comecei a compreender que, na verdade, a questão da cura divina é, acima de tudo, uma manifestação não só do poder de Deus, mas a fé que opera por amor. Essa fé que nos faz mover em prol do outro, esquecendo-nos de nós mesmos. Não é aquela fé egoísta que eu ponho fé para comprar um carro, que eu ponho fé para comprar uma casa, ou seja, sou uma fé materialista, mas na verdade uma fé altruísta, uma fé que tem o outro em primeiro lugar. Não é? E isso é que é buscar o reino de Deus, é ter cuidado do outro em primeiro lugar. Porque de nós Deus cuidará. O resto nos será acrescentado, como está escrito em Mateus 6,33. Mas continuando a ler esta escritura, diz assim: ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados e ele os expulsou dos espíritos com uma palavra, irmãos. E curou todos os doentes. E diz a Bíblia uma coisa muito interessante. E assim se cumpriu, diz o verso 17. E se vocês estão a ler comigo, podem ler comigo juntamente. E assim se cumpriu. E assim se cumpriu. Ou seja, Jesus ainda não tinha sido crucificado e esta profecia se estava cumprindo. Porquê? Porque Jesus tomou as nossas dores. As nossas dores não lhe passaram ao lado. As dores daqueles que sofriam. Ele veio para esses principalmente. O próprio Jesus disse, olha, os médicos não precisam de cura. Quem precisa de cura são os doentes. E ele veio para os doentes. E então diz, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. O que é que isto significa, irmãos? Jesus já tinha ido à cruz? Não. Então, se Jesus não tinha ido à cruz, ele não providenciou a cura na cruz. A cura foi providenciada pela excelente manifestação do seu amor na vida do ser humano. Assim se cumpriu o que fora escrito. Então, o cumprimento desta profecia de tomar as nossas enfermidades e de tomar as nossas dores não foi na cruz, foi antes da cruz. Porquê? Porque Jesus Cristo é amor, Deus é amor e todo aquele que sofre não está esquecido. Para terminar, queria levar a Gálatas no capítulo 6. Gálatas no capítulo 6 diz-nos algo muito interessante. Diz assim: agora vamos reportar a palavra do profeta Isaías através da pessoa de Cristo em nós. Cristo em nós, alcançando o nosso coração. E então diz assim a Escritura: irmãos, escreve Paulo à igreja da Galáxia, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão, ou seja, com espírito de brandura. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado.
E agora veja o que Jesus viveu. Paulo está a dizer, temos que viver isto. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Levar os fardos uns dos outros, irmãos, não é nada mais, nada menos do que eu ter a consciência de que o irmão está sofrendo e eu vou procurar não a razão do seu sofrimento, mas a forma realmente de minimizar esse sofrimento. Ou seja, desejo ser usado por Deus para proveito do meu irmão. Se o meu irmão está doente, eu vou orar por ele, eu vou impor as mãos sobre ele, porque eu creio que Deus tem poder curador, o mesmo Deus que abriu os olhos aos cegos, o mesmo Deus que ressuscitou os mortos, é o Deus que tem poder para nos curar hoje. E o que é que Ele usa? Ele usa o amor que Ele próprio colocou no nosso coração pela pessoa do Seu Espírito Santo, como está em Romanos 5,5. O Seu amor está dentro de nós porque nos foi doado pelo Seu Espírito Santo. Então hoje nós temos o cuidado dos nossos irmãos porque nós nos movemos por uma fé genuína, que é aquela fé que opera por amor. E então eu considero isto muito interessante. Ele diz, olha, levem os fardos uns dos outros e assim se cumprirá a lei de Cristo. Depois, para terminar, diz assim no mesmo capítulo 6, no verso 14, quanto a mim, diz Paulo, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. Não importa se é judeu, se é grego, se é preto, se é branco. Isso para Deus não importa. Porque Deus é tudo em todos, irmãos. Então nós somos um só. Um só. Somos pessoas tão diferentes, mas o amor de Deus consegue fazer de gente tão diferente um só corpo em Cristo. Um só templo, a igreja, a sua igreja, um corpo vivo. E então diz, de nada vale ser circuncidado ou não. O que vale é ser uma nova criação. É ser uma nova criatura. Então que entendamos de uma vez por todas que Isaías 53, ele se cumpriu esta parte de que se levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, significa que as dores do povo e as enfermidades do povo não passaram ao lado de Deus. A própria Bíblia nos ensina que ele ouviu o clamor do seu povo e então enviou a sua palavra para os sarar e para os livrar da destruição. Essa palavra viva ainda existe hoje, ela vive dentro de nós. Nós já não somos guiados por leis escritas em tábuas de pedra, essas leis estão escritas dentro do nosso coração. Por isso nós somos livres. E o Espírito que nos guia, a lei que nos guia, é a lei do Espírito da vida em Cristo. Nós somos da nova aliança, não somos da antiga aliança. Jesus Cristo morreu, a Bíblia diz que novo concerto foi feito, o velho acabou. Então vamos encarar as coisas desta forma e vamos desejar ardentemente sermos usados por Deus para sermos uma bênção conforme a promessa que foi dada a Abraão. Irmãos, não se esqueçam como eu comecei, que o tempo da promessa é o tempo do cumprimento da promessa é outro. Enquanto a promessa é dada e ela não se cumpre, é o tempo em que nós andamos por fé esperando o cumprimento da promessa, mas não nos inclinando nem para a direita nem para a esquerda, na certeza de que essa promessa se vai concretizar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até à próxima.